Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, ou Beetlejuice, Beetlejuice, a sequência do clássico dos anos 80, Os Fantasmas Se Divertem, também dirigida pelo Tim Burton e que embalou aí muitas sessões da tarde aqui no Brasil. Agora ele traz de volta o Michael Keaton no papel principal do Besouro Suco, também traz a Winona Ryder e introduz novos personagens interpretados pela Jenna Ortega e pelo William Dafoe. Mas antes de continuar, eu deixo aquele lembrete que você já sabe, que é para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixar o like, porque isso acaba ajudando e fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Vai lá, clica no like agora e se inscreve também agora. O primeiro Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, dos anos 80, era uma comédia mórbida e cheia de efeitos práticos. Utilizava-se espelhos para esconder os cabos na cena em que um personagem flutua, animatrônicos, aqueles bonecos mecânicos mesmo para fazer o personagem icônico, o personagem da cabecinha pequena, ou a técnica do stop motion, que é, vulgarmente falando, grosso modo, parecido com massinha para fazer as cenas dos vermes, quando as pessoas saem da casa mal assombrada. Hoje em dia tudo isso vira charme ou virtuosismo, porque é na facilidade dos efeitos digitais que as grandes produções de Hollywood acabam se ancorando. Como toda sequência que vem depois de um longo período e que principalmente vem depois de um filme cujo final estava fechado, a grande dúvida, o grande receio aqui era como fazer algo bacana sem parecer que está apenas apelando para a nostalgia. Nostalgia vazia essa que o Michael Keaton já abordou em alguns dos seus trabalhos, seja na função de crítica, como a crítica que o personagem dele faz em Birdman, filme de 2014, que fala sobre essa indústria que requenta os personagens de sucesso, meio que com essa prostituição das sequências, e que, ironicamente, o próprio Michael Keaton acabou voltando para um personagem icônico dele, o Batman, que ele interpretou nos anos 80, e que em 2023 ele voltou em The Flash a interpretar. Então agora aqui ele volta a interpretar outro personagem icônico dele, o Besouro Suco, Beetlejuice. Então o filme se torna um risco curioso, porque a partir do momento que a gente, por exemplo, vê na abertura do filme a mesma música, a música clássica do Beetlejuice, o tema, né, com aquele piano das notas graves do Danny Elfman, que causa uma sensação meio fantasmagórica e animada, as mesmas tomadas aéreas da cidadezinha pequena, com as maquetes, você conseguindo identificar tudo, causa uma sensação agridoce do tipo, legal, tô voltando para esse universo que eu gosto, mas ao mesmo tempo tomara que eles avancem na história, que vá além desse vazio, que traga algo novo, ou pelo menos divertido no mínimo. E também faz parte desse risco adaptar os personagens dos anos 80, que foi uma época bem diferente em termos de humor e moral da época atual. Um personagem como o Besouro Suco, o Beetlejuice, que no filme da década de 80 levantava a saia das mulheres, apalpava o seio delas e queria casar com uma menor de idade, tinha atitudes que muito provavelmente hoje em dia não seriam vistas com tanta parcimônia e leveza como foram vistas nos anos 80. Nesse projeto cheio de possíveis ameaças, os roteiristas nos dão como protagonista a Astrid Deeds, interpretada pela Jenna Ortega como uma adolescente cética que não crê no sobrenatural e que tem a ciência como guia, que prefere lutar contra as mudanças climáticas do mundo do que explorar histórias de horror, como a mãe dela, interpretada pela Winona Ryder, voltando ao papel da Lydia Deeds, acredita. E esse é um dos conflitos da trama, inclusive. Uma mãe médium que vê fantasmas e que não se dá bem com a filha adolescente e cética. E aí também a gente tem um dos problemas do filme, porque além dele a gente tem o problema da Lydia e de um homem que quer casar com ela por conveniência. A gente tem o problema da avó, interpretada pela Catherine O'Hara, voltando ao papel do primeiro filme, que quer montar uma exposição de arte na casa do marido morto. O da filha adolescente, da Astrid, que conhece um garoto e se apaixona por ele. O do Beetlejuice, que está sendo perseguido pela ex-esposa, interpretada pela Monica Bellucci, e o do personagem do William Dafoe. Tô até tendo que usar a outra mão aqui de tanto conflito, que interpreta um personagem divertidíssimo, ator, policial, detetive, que fica responsável por investigar e solucionar o caso da Monica Bellucci. Ela está sugando a alma daquelas pessoas já mortas para mandá-los para o verdadeiro além, digamos assim. Nessa bagunça de conflitos, acaba que o filme não tem espaço nem tempo suficiente para desenvolver aqueles personagens de maneira minimamente satisfatória. Algo que é absolutamente diferente do primeiro, que nos 5 primeiros minutos, logo na cena de abertura, a gente já se conecta e já entende a felicidade e a tristeza, o conflito daquele casal, da Bárbara e do Adam,
que estão animados ali, absolutamente apaixonados e animados para passar um período em casa, de férias, mas que também não podem ter filhos e isso acaba incomodando-os. A gente entende e se envolve rapidamente na dinâmica desse casal, algo que nesse segundo nunca engata. A relação entre a mãe e a filha, por exemplo, nunca chega perto de decolar, nunca chega perto de envolver o espectador emocionalmente. Prejudica também nesse segundo nenhuma linha condutora forte e muitas temáticas soltas frágeis. Em um momento o roteiro parece criticar a instituição do casamento, visto que todos os enlaces da trama são tratados como um meio para se obter a ascensão financeira ou outros objetivos que não o amor. Em outro, o roteiro parece ensaiar algum tipo de comentário sobre o talento dos artistas e o poder que os remédios psiquiátricos exercem para frear meio que essa criatividade, mas nada disso tem o devido progresso ou evolução. Tudo é meio que jogado, apresentado e depois esquecido, abandonado do meio para o fim. Em relação à ambientação, aí não tem do que reclamar. O Tim Burton ele usa muito bem a nostalgia dos animatrônicos, como no personagem da Cabeça Pequena, o Bob, ou então em relação à ambientação do mundo dos mortos, com os pisos tortos, desnivelados, as cores extravagantes, a iluminação inconstante, totalmente diferente e que faz um contraste com o mundo dos vivos, obviamente. E o filme surpreende por encontrar no meio desse caos uma certa doçura, como na cena do coral de crianças, por exemplo, muito bonitinha, ou então na trilha sonora, que também chega a ser tocante, como na cena do fechamento da personagem da Gina Ortega. Mas é quando o filme pira um pouco mais e sai um pouco mais do comum que ele encontra a verdadeira potência, quando ele junta tudo isso num liquidificador e serve para o espectador em pequenas doses de caos. O William Dafoe, que está super à vontade, engraçadíssimo em uma piada recorrente com um copo de café, ou o uso do stop motion em determinadas cenas de flashback, ou a piada com o Trem das Almas, ou Soul Train, a cena em preto e branco e falada em italiano, remetendo aos filmes antigos de terror, ou então numa grande sequência musical. É aí que o filme encontra a força e o envolvimento, porque passa a impressão de que todos ali do elenco estão se divertindo bastante. E essa sensação ela é transmitida para o espectador de uma forma muito eficiente. É ao mesmo tempo leve, caótica e cartunesca, talvez bem representativa, talvez como o próprio Beetlejuice quisesse. O que não significa que alguma cena desse segundo Beetlejuice ficará na memória por tanto tempo como algumas cenas do primeiro, como a cena da dança na mesa de jantar ou a cena da protagonista flutuando em frente à escada. Por mais que provavelmente se torne esquecível uma nota menor na biografia do Tim Burton daqui a alguns anos, o filme anda longe de fazer feio e consegue divertir no meio de toda essa bagunça. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou do filme nos comentários ou se você ainda vai ver, porque a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!